apresentamos nesse momento o excelentíssimo juiz federal Sérgio Fernando Moura. Bem, bom dia a todos. Antes só de começar essa entrevista, eu gostaria a compreensão de todos para algumas considerações iniciais de alguns esclarecimentos que eu gostaria de fazer. Desde que eu aceitei esse honrado convite para compor o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para mim tem sido uma despedida da magistratura e da Operação Lava Jato a cada dia, e eu tenho recebido diversos pedidos de entrevistas de jornalistas, alguns que já conheci durante essa Operação Lava Jato, e realizar essa coletiva foi a forma que eu reputei apropriada para atender todas essas solicitações individuais. E concordei em fazer não só por conta do esclarecimento necessário para responder essas questões, mas também, de certa forma, em homenagem ao trabalho que a imprensa realizou durante toda a Operação Lava Jato. Eu falei publicamente mais uma vez, não é por conta dessa entrevista, que a liberdade de imprensa foi fundamental, o trabalho da imprensa foi fundamental na Operação Lava Jato, porque informou a população desses crimes que foram descobertos, investigados e punidos no âmbito da Operação Lava Jato. Não escondeu esses fatos, revelou esses fatos mesmo, quando envolviam políticos de espectros os mais diferenciados, e então também essa entrevista tem esse propósito de render uma homenagem ao papel da imprensa. Sei que a imprensa também foi pontualmente crítica em relação ao meu trabalho e, eventualmente, ao trabalho da Operação Lava Jato. Não vou dizer que reconheço o acerto de todas essas críticas, acho que parte dessas críticas não foram assim tão corretas, algumas talvez tenham sido injustas, mas é o papel da imprensa realizar esse papel crítico, não vejo nenhum problema em relação a esse ponto. Isso faz parte de um ambiente de debate, de diálogo e de tolerância. Bem, são breves reflexões sobre o passado e sobre o futuro. Eu tenho trabalhado nessa chamada Operação Lava Jato, eu trouxe até alguns números da operação, mas eu acho que não é o caso aqui de mencionar. O Brasil tem uma tradição de impunidade dos crimes de grande corrupção. Essa tradição vem sendo quebrada nos últimos anos, e a Operação Lava Jato faz parte da quebra dessa tradição de impunidade. Mas sempre no desenvolvimento desses trabalhos havia aquela dúvida perturbadora se a Operação Lava Jato ela seria uma exceção nessa tradição de impunidade ou se ela seria uma mudança de patamar do tratamento institucional para parte desses crimes. Eu trabalhei nesses casos, posso dizer aqui, assim, eu como outros, com bastante dedicação, com um certo custo, e o que mais me perturbava era essa sensação de que um dia a minha sorte e a sorte da Operação Lava Jato poderia ser encerrada. Não faltaram momentos de tensão ao longo dessa operação, seja por pontualmente decisões que acabaram reformando, algumas pontuais decisões nossas, depois as decisões foram revertidas. Eu lembro aqui já em maio de 2014, uma decisão do ministro saudoso ministro Dionísio Zavascki, que colocou em liberdade naquele momento todos os presos. O próprio ministro Dionísio Zavascki voltou atrás, mas aquele foi um momento de tensão. Diversos momentos em que surgiram, vamos dizer, informações sobre projetos de lei em trâmite no Congresso que poderiam afetar o trabalho da Operação Lava Jato, afetar o trabalho
que se realizava de quebrar essa tradição de impunidade, como a discussão que houve sobre o projeto de abuso de autoridade, que sem cuidados poderia ser uma criminalização da atividade hermenêutica. Todas essas sensações de que um dia a sorte poderia acabar e que nós poderíamos retornar àquele padrão de impunidade da grande corrupção, o que é algo deletério para a democracia, me levou a aceitar esse convite que me foi feito pelo senhor presidente eleito. O objetivo é, no governo federal, realizar o que não foi feito, com todo respeito, nos últimos anos, de buscar implementar uma forte agenda anticorrupção. E aqui eu agregaria, porque é uma ameaça nacional, uma forte agenda também anti-crime organizado. Tá? A ideia é que, e eu sei que isso pode ser recebido com grande ceticismo, compreendo, mas a ideia aqui não é um projeto de poder, mas sim um projeto de fazer a coisa certa num nível mais elevado, numa posição em que se possa realmente fazer a diferença e se afastar de vez a sombra desses retrocessos. Esclarecer, eu conheci pessoalmente o presidente eleito em 1º de novembro. Foi a primeira vez que eu entabulei uma conversa pessoal com o presidente eleito. Eu encontrei, por acaso, o presidente, então não era presidente, então deputado federal, por acidente num aeroporto, não sei se em 2017, 2016, e eu não reconheci na ocasião, e o cumprimentei rapidamente. Posteriormente, houve uma certa exploração de seus adversários políticos nesse encontro, como se eu tivesse o ignorado, e eu não tinha intenção de ser mal educado, e eu tomei a liberdade, então, de ligar para ele e pedir excusas por aquela interpretação que me parecia equivocada, mas houve aí uma conversa muito rápida, não mais do que isso. Neste ano, eu fui procurado pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no dia 23 de outubro, na semana antecedente ao segundo turno das eleições, que me portava, ou melhor, ele trazia uma sondagem acerca do meu interesse de compor o governo. Eu adiantei para ele qual era o meu entendimento sobre esse tema, disse que só poderia, evidentemente, tratar disso depois das eleições, um eventual convite, e mais ou menos declinei a ele o que eu entenderia que seria necessário, que tipo de proposta, que tipo de projeto que eu teria se assumisse essa posição, porque se vai integrar um governo tem que ter uma certa convergência em relação aos planos. Se não há convergência, não adianta integrar o governo. Em seguida, depois das eleições, houve o convite público que o senhor presidente eleito realizou, e houve esse encontro em 1º de novembro, onde nós conversamos mais longamente sobre esse convite e quais seriam os meus planos e os planos dele no âmbito se aceitasse esse convite. No fundo, a minha impressão foi muito positiva, me pareceu uma pessoa bastante ponderada. Nós conversamos sobre possíveis convergências e divergências e, ainda que não haja uma concordância absoluta, mesmo nas divergências, me parece possível chegar a um meio termo, como o próprio presidente eleito já declinou. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação, ou seja, por um painel de outros 3 juízes, e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. Apenas cumprir a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo.
Então, o que houve aqui é uma pessoa que, lamentavelmente, cometeu um crime. Esse crime foi investigado, provado, e ela respondeu na justiça por esse comportamento criminoso. A Operação Lava Jato, políticos, não só do Partido dos Trabalhadores, mas políticos de outros partidos que também receberam valores nesse esquema criminoso que representou uma verdadeira captura da Petrobras. Os prejuízos estimados apenas com custos diretos de propina são da ordem de 6 bilhões de reais. Políticos de vários espectros partidários foram condenados. Do Partido Progressista, do PMDB. Nós temos aqui condenado e preso já há 2 anos o ex-presidente da Câmara, que era considerado um adversário político do Partido dos Trabalhadores. Nós temos o ex-governador do Rio de Janeiro. Sei que alguns eventualmente interpretaram a minha ida como uma espécie de recompensa, algo absolutamente equivocado, porque a minha decisão foi tomada em 2017, sem qualquer perspectiva de que o então deputado federal fosse eleito presidente da República. E como eu disse, o que existe é um crime que foi descoberto, investigado e provado, e as cortes de justiça apenas reconheceram esses fatos e impuseram a pena prevista da lei. Ou seja, as cortes de justiça apenas cumpriram aí o seu dever e não poderia ser diferente. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Pois bem, como eu disse, eu aceitei esse convite, porque entendi que havia convergências importantes, especialmente no que se refere a essa agenda anticorrupção e agenda anticrime organizado, deixando muito claro que tudo seria realizado com base, e essa é a posição firme do presidente eleito, com base na Constituição, com base nas leis e com base nos direitos fundamentais. Falando um pouco do futuro, peço desculpas por me estender um pouco, mas são esclarecimentos importantes. A ideia é apresentar uma série de propostas legislativas para aprimorar o quadro legal contra corrupção e crime organizado. Essas propostas ainda estão sendo elaboradas. Eu não tenho condições de adiantá-las, porque não é uma decisão apenas minha. Essas propostas vão ser elaboradas, vão ser apresentadas aos demais componentes do governo, inclusive o presidente eleito, e será avaliada também politicamente como isso deve ser apresentado perante o Congresso Nacional. A ideia geral é resgatar parte das propostas das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público, também utilizar, e já falei com o representante do Brasil da Transparência Internacional, o senhor Bruno Brandão, resgatar, utilizar em parte essas propostas que foram formuladas pela sociedade civil organizada, Transparência Internacional e Fundação Getúlio Vargas, principalmente, são as novas medidas contra a corrupção. A ideia é que essas reformas sejam propostas simples e que possam ser aprovadas em um breve tempo, sem prejuízo de que propostas mais complexas, e existem várias propostas um pouco mais complexas dentro dessas novas medidas, sejam apresentadas num momento um pouco posterior ou paralelamente. Mas a ideia é apresentar alguma coisa simples e de fácil aprovação no âmbito do Congresso. Muito rapidamente, exemplos que não são definitivos. Como eu disse, há necessidade de discutir. Alteração de regras de prescrição dos crimes, avaliar a possibilidade de deixar mais claro na lei a execução em segunda instância, a previsão da execução das sentenças dos tribunais do júri. Já existe um precedente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, admitindo que vereditos do Tribunal do Júri, ou seja, crimes de homicídio, possam ser executados independentemente dos recursos. Um quadro grave
de uma epidemia de homicídios, me parece importante essa medida. A proibição de progressão de regime prisional quando houver prova de ligação do preso com organizações criminosas. A progressão de regime visa a ressocialização do preso, isso é muito importante. Mas se existem provas de que o preso mantém vínculos atuais com organizações criminosas, isso significa que ele não está pronto para a ressocialização. A ideia aqui é servir como um incentivo para que os presos se abstenham de filiar essas organizações e também enfraquecer essas organizações e proteger a comunidade da soltura de um preso que não está pronto para ressocialização. Negociação de penas, uma espécie de plea bargain, para resolver rapidamente casos criminais pequenos. Assim, limpa-se a pauta da justiça e evita uma sobrecarga desses processos. Uma regulação mais clara do que nós chamamos de operações policiais disfarçadas. Isso se faz muito nos Estados Unidos, com grande eficácia contra organizações criminosas, a utilização de policiais disfarçados para descobrir esses crimes. Então, por exemplo, policiais disfarçados comprando grandes carregamentos de drogas e armas. A nossa legislação, embora, na minha opinião, permita esse tipo de comportamento, ela não é assim totalmente clara e é importante deixar isso de uma maneira mais clara. A questão da proteção dos denunciantes anônimos, o que se chama de whistleblowers, tudo isso vai ser avaliado e novas propostas vão ser inseridas, essas aqui são apenas um exemplo, para que nós possamos avançar nessa pauta de enfrentamento eficaz da corrupção e do crime organizado. Paralelamente às medidas legislativas, medidas executivas serão tomadas. A ideia principal é utilizar o modelo que foi bem sucedido na Operação Lava Jato de forças-tarefas e utilizar essas forças-tarefas não somente contra outros esquemas de corrupção, mas igualmente contra o crime organizado. Sempre me vem à mente o exemplo, a cidade de Nova York, na década de 80, haviam 5 famílias mafiosas muito poderosas que intimidavam e extorquiam e dominavam atividades econômicas, e graças à criação de forças-tarefas pelo FBI na época, e trabalhando em conjunto com as promotorias locais ou promotorias federais, se logrou desmantelar essas organizações criminosas que, embora não tenham deixado de existir, têm uma força muito menor do que tinham no passado. Necessário incrementar o controle das comunicações dos presos em presídios de segurança máxima, como no exterior. A prisão tem que realmente neutralizar a possibilidade dessas pessoas de comandar crimes de dentro. Precisa investir consideravelmente em tecnologia. Nós temos uma lei hoje que autoriza no Brasil a colheita do perfil genético do preso, que é como se fosse uma moderna impressão digital do DNA. Essa é uma prova revolucionária para a identificação de crimes praticados com grave violência contra a pessoa. Em países que desenvolveram esses bancos de dados, isso serve não só para elucidar crimes, mas igualmente para exonerar inocentes, às vezes condenados por crimes judiciários. E nós temos, no entanto, apesar da lei, uma política muito tímida de colheita desse material. Então, quero desenvolver uma política agressiva no sentido não violento, evidentemente, mas para aumentar essa base de dados, que certamente vai resultar em melhores estatísticas para a elucidação de crimes de homicídio no Brasil, que são muito baixas. Buscar uma progressiva profissionalização do serviço público civil, tratando precisa um diagnóstico para buscar a diminuição de cargos de comissão, para que esses cargos possam ser substituídos por cargos a serem preenchidos por concursos. Isso pode ser iniciado no âmbito do Ministério. Se a experiência for bem sucedida, pode ser expandida para outros ramos. Ou seja, investimento em equipamento, inteligência especial, estratégia. Entendo que enfrentamento tanto da corrupção, mas aqui mais especificamente do crime organizado, não segue necessariamente
uma estratégia de confronto policial. Esses crimes têm que ser tratados com inteligência, com identificação dos ativos criminosos, com prisão dos líderes e isolamento desses líderes. O confronto policial pode acontecer quando existem áreas dominadas por criminosos, mas ele é sempre indesejável. A boa operação policial é quando ninguém se machuca e o criminoso vai para a cadeia e o policial vai para sua casa. Evidentemente, em uma situação de confronto policial, podem acontecer vítimas, mas nunca é o desejo de que isso aconteça. É um pouco estranho dizer isso, mas não existe a menor chance de utilização do Ministério ou da polícia para a perseguição política. Não foi feito isso durante a Operação Lava Jato. As pessoas foram condenadas com base em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, com base em provas robustas e não por suas opiniões políticas. Não vai ser no Ministério que eu vou começar a realizar isso. Também é um pouco estranho dizer isso, mas todos têm direito à igual proteção da lei, maiorias, minorias. Tá? Não existe aí qualquer possibilidade de, no âmbito da segurança pública, no âmbito da justiça, políticas discriminatórias contra minorias, seja qual for o motivo. A minha posição pessoal, crimes de ódio são intoleráveis. Isso tem que ser resolvido normalmente pelas polícias locais, mas, se for necessário, pode-se até mesmo movimentar o aparato da Polícia Federal para que crimes de ódio sejam solucionados. Não desconheço o problema que envolve o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do senhor Anderson Gomes. Eu acho que é um crime que tem que ser solucionado. Eu, assumindo o Ministério, pretendo me inteirar melhor dessas questões e ver o que é possível fazer no âmbito do Ministério. Pretendo chamar ao Ministério pessoas absolutamente qualificadas e sim nomes que trabalharam na Operação Lava Jato, tanto por terem sido testados por sua eficiência como por sua integridade, estão sendo considerados. As indicações virão a seu tempo. A relação com os demais poderes será absolutamente harmônica e respeitosa, Congresso e Supremo Tribunal Federal, como é absolutamente necessário. Tudo vai ser feito com base na Constituição, com base na lei, com base dos direitos fundamentais. Mas a Constituição, essa é a minha crença, não nos condena à inefetividade do serviço de segurança pública ou à impunidade da grande corrupção ou da corrupção sistêmica. A impunidade dos poderosos, econômica, politicamente, ou desses grandes chefes criminosos é inconsistente também com a Constituição. Já estou mantendo contatos com os ministros Jungmann e Segovia sobre a transição. O ministro Jungmann e o ministro Segovia. Desculpe, perdão. Torquato. Lápis. Vale por uma notinha. Um momento de humor, né? Muito perdão. Perdão, especialmente o ministro Torquato. Ministro Jungmann e o Torquato sobre essa transição. Tá? Não tenho ainda, eu fui surpreendido por esse convite e a confirmação para mim também foi algo que teve um impacto, foi uma decisão tomada somente na quinta-feira, então eu não posso lhe dar detalhes sobre a estrutura, o orçamento desses ministérios, mas os senhores e senhoras podem ter certeza que nós aprendemos rapidamente essas questões e vamos tentar repetir, embora sejam críticas, vamos tentar repetir o mesmo padrão de relativo sucesso da Operação Lava Jato na gestão desses dois ministérios. Eu acho que houve avanços, tem que se reconhecer avanços em relação à justiça e segurança pública nos últimos anos. O ministro Jungmann, em especial, criou esse fundo de segurança pública, que é algo relevante para o país, está buscando desenvolver uma política nacional de segurança pública. A justiça também tem iniciativas relevantes e importantes, mas nós vamos tentar
aí, com humildade e esperando contar com um pouco de sorte, vamos tentar aprimorar esses serviços no que forem realizados. Peço desculpas pela extensão dessas considerações iniciais e abrimos para perguntas, então.